Primeiro-ministro do Ministério Roto continua contato com o Estado-membro ASEAN para acordo de cooperação siranebe estabelece ona. Tribunal aplica medida had bargo do cianulo nebe alegadamente a atividade de jogo ilícito e ulmera no Comoro. Famílias de mateizinhos e vítima incêndio em Bangkok. Boa tarde e bem-vindo ao Jornal de hoje. Primeiro-ministro do Ministério Roto continua contato com o Estado-membro ASEAN para acordo de cooperação siranebe estabelece ONU no nível de contribuir para o desenvolvimento do país. Foi em encontro reunião Comitê Executivo a reforça a coordenação entre Ministério Sira para a preparação Timor-Leste para a presidência ASEAN Tina Rihunrua Ruanulu Recensia. Primeiro-ministro do Ministério Roto continua contato com o Estado-membro ASEAN para acordo de cooperação siranebe estabelece ONU no nível de contribuir para o desenvolvimento do país. Chefe de governo Mosa Teten, da UNE, governo continua coordenando serviço na preparação Sira Molo que assume presidência ASEAN e a Tina Rihunrua Ruanulu Recensia. Ministério dos Estrangeiros, Vice-Ministro Maxi lidera, equipe ida para Tuareba Botsene, Areba saída uma bela apresenta para 2027 e saída uma bela apresenta 2028, onde está preparando fatem, onde todo 2029 e tabela cumpre e dinheiro ver. Não é mais boa atenção para o Ministério do Toto, nebe cada área, cada que na MU Ruma Raicelo os ASEAN nós não fatimos contato no fatim por cooperação por integração em ASEAN pelo apoio mais a desenvolver e Vice-ministra Assunto ASEAN explica o apoio siranebe Timor-Leste retan o seu Estado-membro Sira e ASEAN governo segere rodia no nível for benefício ida nebe significativo. Hoje, Ministério dos Negócios Estrangeiros, a equipe ASEAN, as linhas ministeriais Sira, a tua falamos lá, hoje baseação logística, hoje baseação protocolo rede, mas substância Sira, né, etapa turma mas saúde, né. Hoje, Sua Excelência, nós colheituam quando apoio no beque retan no Estado-membro Sira, ita quase retan apoio os Estado-membro Sira roto, lá ida makla apoio, ita roto foi apoio, que acabou todo foi Sira prontidão apoio ita, não mostra os parceiros diálogo Sira, parceiros externais Sira, até organizações multilaterais Sira, nebe que existe em Timor, fora de Timor, mostra cara apoio ita, nebe ita e a posição da que positiva teve também ita retan apoio Kira, e está tentando saber beleger apoio estrangeiro de dia para depois ita bele ita ni presidência né bele duni presidência lá hoje também simo visitantes organiza encontros hoje mas bele for duni valor acrescentado ruma ba ita ni processo de desenvolvimento nacional. Fano em fale katak e haloron Ruanulu Recinem fulang outubro Tina Rihunrua Ruanulu Recin Lima, Timor-Leste oficialmente saiu na membro pleno ASEAN Badassa no Recin Ida e a Kuala Lumpur, Malásia. No tuir plano e a Tina Rihunrua Ruanulu Recin Sia, Timor-Leste se sai umanaim basimir ASEAN. Equipa cobertura, Yemen. Tribunal aplica medida had bargo do cianulo nebelegadamente a atividade de jogo ilícito e ulmera no Comoro. Tribunal Judicial Primeira Instância dele aplica medida coação hat ba arguido cidadão chinês no cidadão indonésia na hitunulu resinen nebe autoridade de segurança detém ia ulmera likisa no na insanul resin hat nebe detém ia Comoro. Medida coação hat nebe tribunal aplica ba arguido nain cianulu ne mak medida proibição ausência apresentação periódica termo identidade residência nomos medida caução ba gerente o inicial de $1 rihun sanulu no arguido walunulu resinsia seluk tribunal aplica $2 rihun 205 ba cada arguido. Medida causão ne nudar garantia ida atau arguido sira label halaise susi justiça. No wainhira arguido sira halaise susi tribunal osane se a favor ba estado. No tribunal for prazo loron ruanulu ba arguido sira hodi entrega osan ba tribunal no wainhira arguido sira la entrega osane
tribunal se halo alteração para medida coação de prisão preventiva. Ministério Público acusa arguido na insianulo nerro crime, associação criminosa, jogo ilícito, burla informática no branqueamento capital. Antes da alegação, o Ministério Público solicita para o tribunal a aplica medida proibição ausência, apresentação periódica, medida prisão preventiva ou medida alternativa macaução ou sanrihun sanolo bazerente ou inicial de no arguido nain walunulo recensia seluk, Ministério Público russo tribunal aplica medida caução $rihun tolo to rihun 5 ba cada arguido. Enquanto parte de defesa aceita a alegação do Ministério Público com a medida caução também arguido balon foi mai a Timor-Leste e a loron sanu recintolo fulang no sedau que serviço também sira balon laia osang atau entrega caução o valor ne bebot ba tribunal. Santina de Jesus, Romaldo Neves, GMN. Primeiro-ministro Atetan lá concorda ao projeto lei criminaliza difamação no injúria no início do Parlamento Nacional. A final encontro semanal do Presidente da República Zeramos Horta e a Palácio Presidencial Quintané, Primeiro-Ministro Carela Sana Guzmão declara a jornalista Siracata lá concorda ao projeto lei nebe ato criminaliza difamação no injúria. Turxanana e a problema seluk nebe governo no instituição do Estado Sira seluk precisa tal atenção no tal prioridade de resolve do que projeto lei criminaliza difamação no injúria. Aula não concorda com a lei de difamação também. Moço, e minha mídia social nesse é problema bom que eu falo agora. Agora teme a liga, mas ainda provoca batida e minha mídia social se não é falso não é. E demaga em vez de tribunal de Maharé casos na vez rihum se tirar o que resolve tão. Bahare fala buat kiki kita be tolok malu nasa malu nah. Aula concorda também difamação né e tem insulta onsa difama torre be e derrona e parlamento blá e derrona vem blá mas bote e sociedade lá né e me cala difama malu né mas e me hirus malu né mas tal tribunal. Oh, usi bangkar sinerti. Tak mau usi bangkar sinerti. Usi falang hau ne bangkar governo. Tirazenda e semana couto clorone fulane Parlamento Nacional a halo discussão para projeto lei criminalização de difamação no injúria, mas suspende dia também e artigo balun lei fone latuir contexto lei e Timor-Leste. Antes de nós, o Presidente da República declarou na carta que lá concorda projeto lei criminalização de difamação no injúria, não declara carta se veta projeto lei com a criminalização de difamação no injúria, né? Também considera se limita a liberdade de imprensa na liberdade de expressão. Agostinho da Costa, Marcos Xavier, GMN. O governo e a força de segurança reilaram no ponto de entrada Sira onde prevene jogo online ilegal Sira. A foi de encontro semanal do Presidente da República Zeramos Horta, Quintané, Primeiro-Ministro Carela Sana Guzmão Ateten, governo continua o esforço, liu a força de segurança e reilaram no ponto de entrada Sira, onde ele prevene no combate jogo online ilegal Sira na bedadão ne lau e reilaram. Xanana afirma a ação ida do governo onde combate a atividade de jogo online sirane, magdadão ne segurança sira halo ona detenção ba suspeito lubu ida ne envolve atividade ilegal hirakne. Jogo online be idbot temito kumai seida maga acontece. Seida maga acontece na, mas parte do governo ne halo seida idbot como idbot mas fossai notícias ba Timor Tomac aconteceu na saída. Detém ona ni laten ida. Oh nega, prevene não sa. Sai e de nem mas como já te prevene. Se ia encontro e me fosse informação para público nem me fosse de irmã de encatek se encontro ela, muito correndo ela a embaixada Indonésia, Los Galai. Então, mas o que se fala é o Você está na Renova?
acontece está, né, a tu reforça a segurança, né, que tem jogo, cara. Agora é embalo, né, jogo bingo, né. Vamos reforçar a inteligência, porque uma política sobre isso já houve uma decisão. Já fechamos aqui, fechamos ali. E agora acontece, significa que é necessário reforçar a segurança, continuar a capturar. Antes, a Autoridade de Segurança detém um cidadão estrangeiro ato estolo resin, também alegadamente halau atividade de jogo online ilegal e relaran. Arguido sirene balon submete a processo primeiro interrogatório no retan uma medida husi Tribunal Haneson, termo identidade e residência, apresentação periódica, proibição ausência no medida caução cada arguido ida, husi dólar americano rehun tolo to rehun sanulo. Agostinho da Costa, Marcos Xavier, Gemen. Senador Indonésia e província Bali acar que estabelece Fórum Business Bali Timor-Leste. Senador República Indonésia usi província Bali ho equipa quarta ne hasorumalo ho presidente República Jarram Jorta ho dia força amizade entre povo e Bali no Timor-Leste no discutimos cooperação sira e futuro. E encontro ne senador husi Bali ne hato inisiativa atu cria Fórum Business Bali Timor-Leste nebe tawona ba agenda entre bulan agosto no setembro tinang ne no forum ne seiloke oficialmente husi presidente República Jarram Jorta. Kami selaku Senator Republik Indonesia dari Provinsi Bali, ini adalah pertemuan kami yang mungkin ketiga keempat kalinya kepada beliau. Terakhir kami berkunjung pada saat inaugurasi untuk pelantikan Bapak Perdana Menteri. Dan menindaklanjuti, saya masih punya ada satu janji kepada Bapak Presiden bahwa kami di Bali ingin membuat semacam kegiatan persahabatan forum. Jadi tadi kami sudah sampaikan undangan resmi bahwa dari Bali nanti akan membuat Bali Timor-Leste Business Forum yang dimana akan lebih menguatkan people to people connections dibantu oleh ibu-ibu pejabat, duta besar dan juga dari Kedutaan Besar Republik Indonesia. Jadi saya ingin terutama dalam menyambut Timor-Leste sebagai bagian member dari ASEAN. Jadi kita ingin ada kegiatan konkret. Ya, jadi buat saya tadi adalah pertemuan yang sangat efektif. Dan nanti rencana bulan-bulan depan kami menunggu kedatangan Bapak Presiden Timor-Leste yang mulia untuk datang ke Bali untuk membuka acara seperti itu. Ya. Kita akan adakan itu Agustus-September, tapi kita menunggu jadwal beliau. Senadornya afirma, empresário quase atus 5 iha Bali, pronto atusimu Presidente República Jarram Jorta iha forum ne, tambah empresário sira apreciar Ram Jorta no dar figura premiado Nobel da Paz. Dan satu hal yang kami puji kepada sosok dari Bapak Presiden, karena kami menganggap beliau bukan cuma sekedar pemimpin politik di Timor-Leste, tetapi beliau pertama adalah figur pemersatu, yang nomor dua beliau adalah tokoh yang dikenal di Bali justru dengan menjadi penerima Nobel Peace Prize, yang nomor tiga beliau adalah sosok spiritual sebenarnya, ya. Jadi kami ngelihatnya seperti father ya, seperti ayah, seperti itu. Makanya kita akan sambut beliau baik di Bali dan baik oleh diaspora Timor-Leste maupun juga oleh dari anak-anak muda Bali, terutama dari pengusaha dan juga semuanya ya. Jadi kurang lebih 500 pengusaha, CEO yang ada di Bali dan Indonesia siap untuk nanti bertemu dengan beliau di Bali. Nah, itu salah satu legacy dari kami dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI atau senator. Foi encontro o chefe Estado, senador de província Bali ne, halamos encontro o presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Araújo Serrano, o de qual conaba desenvolvimento setor privado no negócio, oportunidade de investimento na cooperação e economia. Agostinho da Costa, GMN. CCITL na delegação DPD Bali discute oportunidade de investimento e setor prioritário Lima. Delegação de província Bali Indonésia nebe composto de membro Senado Indonésia no representante Associação Empresarial Sira, o presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Araújo Serrano, onde discute oportunidade de investimento na cooperação e economia entre Bali e Timor-Leste. Encontro ne focava setor hospitalidade, cooperativa, turismo no área negócio selutan, nebebel desenvolve hamoto presidente CCITL hateten, Bali experiência bot e setor turismo no hospitalidade, também Timor-Leste bele aprende o modelo de desenvolvimento balinian,
no aproveita a oportunidade atu atrai investidor sira, no aumenta a capacidade empresário nacional. Senhor Senador, senhor deputado Indonésia, maior Associação Empresarial Bali, atarei a oportunidade de ser uma berhala moto. Pela área hospitalidade, hotel, spa, haremos cooperativa sira, café e a área baraka. Vamos sira mai convida ita atu participa a Business Forum de Bali, atu hare belatau empresário sira entre Timor-Leste e Bali sira, pela negócio rumah. Portanto, sira local atu Timor-Leste parceria de Forte Bali. Itu tatene Bali e a base da forte área hospitalidade e turismo, hotel, restaurante, itu precisa de formação e tem sera, portanto, em ser local toma paita, a tuita hare oportunidade de ser a metabel estabelece o sira moto. Portanto, não encontro lá o dia, senador Rasik que lidera a delegação, né, maior a Associação Empresarial Susi Bali, como itania Consul Susi Bali Rasik, como adida economia embaixada Indonésia Timor-Leste, portanto, foi apoio toma que a tubelia parceria rumah futuro. Portanto, há um encontro efetivo de todos, encontro do objetivo, a cara que está usando esse andamento. Portanto, há uma Câmara de Comércio, está lá a cara do discurso, a memorando de entendimento dele, estamos a cara que está usando em prática. E encontro né, delegação Usibali apresenta ponto prioritário 5, da parceria estratégica, deve incluir negócio, hospitalidade, nesse setor pecuária, no agricultura, educação, lihusi cooperação, bolsa estudo, no estágio Bafoinsai Timor-Leste, desenvolvimento turismo espiritual, no mos cooperação FON e setor energia nian. Sirene parte mos hare potensialidade bot hetasi, tama Timor-Leste ne pureza, nebe capaz tebes, no distância nebe basic, no nebe cria pacote turismo hamutuk, onde aproveita potência husi turista estrangeiro milhão sang resinen, nebe visita Bali tinan-tinan. Banyak hal yang kita bicarakan dan akhirnya kami membuka wawasan yang luar biasa bahwa kerjasama antara Indonesia khususnya Bali dengan Timor-Leste itu adalah merupakan sebuah tuntutan zaman. Ada beberapa parameter penguat yang kami rasakan. Yang pertama adalah hubungan kultural kita sebagai bagian dari sesama anggota ASEAN. Ini harus kita dalam framework ASEAN kita akan terus kedepankan, terutama selain G2G, parliament to parliament, ini adalah people to people connection selain dengan B2B, business to business. Yang nomor 2, bahwa pangsa pasar baik Indonesia, baik juga Bali maupun Timor-Leste sangat terbuka luas. Ratusan ribu wisatawan siap untuk datang ke dua negara. Kita juga melihat bahwa Timor-Leste memiliki alam yang sangat indah dan kemudian juga akses yang tidak terlalu jauh. Ya, jadi kenapa tidak memanfaatkan 16 juta turis yang datang ke Bali setiap tahun untuk bisa nantinya ada paket untuk ke Timor-Leste. Nanti kan kita bicarakan. Kita dari catatan kami yang kami usulkan tadi kepada Bapak Presiden, ada 5 prioritas kita. Yang pertama adalah bisnis untuk hospitality, termasuk di dalamnya adalah spa bisnis dan wellness. Yang nomor 2 adalah bagian peternakan dan pertanian, ya, agriculture maupun juga agribisnis, termasuk juga food processing. Yang nomor 3 adalah pendidikan. Kita dari Bali siap untuk menerima magang dari anak muda Timor-Leste, begitu juga dengan beasiswa. Dan kemudian yang keempat itu adalah urusan tentang masalah travel, ya. Bagaimana di Timor-Leste sebagai negara berbasis Katolik, tentunya juga hampir mirip dengan Bali kalau misalkan bisa menggarap spiritual tourism. Yang menarik tadi, usulan dari Bapak Presiden, mungkin kita bisa bicarakan terkait dengan masalah energi, ya, karena Timor-Leste punya jaringan yang sangat baik dengan China, dengan Australia, dan kita juga di Bali, turis Cina nomor 1, investasi Cina nomor 1, termasuk juga pangsa Australia maupun juga pangsa Portugal maupun juga Eropa. Saya sangat efektif dan beliau nanti akan kami undang, akan berikan kami kehormatan untuk bertemu dengan ratusan CEO yang ada di Bali dalam Bali Business Forum yang akan kita gagas untuk Timor-Leste dan Bali. Atulori plano ser nehotu bai a prática real, DPD Bali se organiza Bali Business Forum, e hanebeto ir plano se realiza entre fulan agosto no setembro tinangi, onde convida a liderança no empresário Timor-Leste atau sorumalo direta entre empresário Timor-Leste e investidor no líder negócio Indonésia, onde lor investimento cria emprego no hametin relação economia internação rua. Simão Simenes, Marcos Xavier, Yemen. Presidente CCTL apela para cidadão roto tu sai luto para investimento sirei larang no nebeletan confiança os investor internacional.
Quintana, presidente Sasaiteli, hamutu que o governo inaugura fábrica processamento Mike e a posto administrativo Railaco, município Hermera, deve que investe em empresa Timor Global. E a cerimônia de inauguração né, presidente Câmara Comércio no Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Araújo Serrano Hatete, governo e compromisso apoia o setor privado nacional, também a empresa nacional Sira precisa de parceria ao setor privado, o Siraeliur no nível desenvolve economia railaran. Tudo que o setor privado e o papel importante é o desenvolvimento econômico e também o governo halo de política macroeconômica. É microeconômico, governo, a muito setor privado, mas pela. E também o esforço toma aqui no governo autonomia, mas no governo, liderado o Presidente da Sua Excelência, o Carlos Mambot, Sanano Guzmão, a cara que nós duro o setor privado tem que ir lá. O setor privado nacional, nós fomos bem-vindos investidores ser mais seguro. Nós a cara a ter parceria forte entre o setor privado nacional, nós vamos ser mais seguro. Ao colher investimento. Malu ser mais seguro, os investidores estrangeiros sira, e vai investir em modo que tem. A toda a economia da investimento será lá os de campo de trabalho, os é problema pode cara com isso diminui desemprego no trabalho. Estamos em produto em mercado regional, deve agora estar uma vazia, mercado global, internacional, deve estar uma nova organização mundial do comércio. Estamos a força sustentabilidade da economia nacional. No presidente Câmara Comércio no Indústria Timor-Leste apela para cidadão Sira a tosai luto para investimento e railaran, no belhetan confiança aos investor internacional onde mais halo investimento e a Timor-Leste. Timor-Leste está bom ser mas tem sai luto, está bom ser mas tem sai luto, sai pagar para investimento da ela precisa pentel mas tem vai com respeito a toma para ser comandante Sira. Cidadão indígena até na proteger investimento. Vai ir investimento relato com seguro. E a Hermera seguro, e Timor-Leste toma seguro, mas é uma sela tal, a total minha ossa em Timor-Leste. E daí uma mensagem para o Alencera, liu para lá com a Sira, agricultor Sira, e me preocupa durante daí quando eu produto até o mercado, nem dá lá nem até o produto ao mercado. Boa todos os amores né, importante para kita de comunicação. Loror de serviço né, algo fiar que todo sobre problema. Então, malara na nós e na ama o answer problema, ainda por cima é serviço fato. Problema entre empregado sira ou patrão. Normal, não acontece. Mas bem, comunicação é muito importante. Uso para a autoridade local sira, líder comunitário, ser suco, ser família sira, atual a aproximação fato em sira. Fato em sira é mesmo. Senhor povo, ele vai tirar ele, lor de Badili, lor de Singapura. Ni kuda, ni osa, ni né. Kata que fiar é relato. Então, e tem que carva de ferne a tu proteger né. O problema uma cari que né entre empregado sira e o buca ajuda a resolver. Só hansa nele, mas kita bela trai investimento mais nada. E a Fatin Hanessa, diretor empresa Timor Global Hatete, investimento irene bela cria rendimento para família agricultor sira, nomos cria emprego para Timor Sira. Modelo né cria rendimento estável e o vivo família sira, área saúde, reino, resiliência, não cria serviço local. Projeto NEBEL sai chave a tu mundo futuro. Durante a empresa Sira halo exportação Mike Bareliur, mas verdade a empresa Timor Global lo que um investimento fábrica processamento Mike Batrigo onde exporta para o mercado nacional no mercado internacional. Lamberto da Silva, GMN. Diretor Executivo Serviço Migração, Comissário Assistente Jorge Monteiro clarifica que cidadão estrangeiro nível autoridade policial detém ou todo documento legal. Polícia Nacional Timor-Leste lihusi Direção Serviço Investigação Criminal no Polícia Científica Investigação Criminal KPSI e a Fulan Ruani Larang desmantela a rede cibernética no asseguração cidadão Indonesia no chinês hamutuk atus toluresin nebe alegadamente envolve a atividade burla online. E a conferência de imprensa nebe halau e Quintana, diretor executivo Serviço Migração, comissário assistente Jorge Monteiro declara cidadão Sira nebe autoridade halo detenção no halo on apresentação ba tribunal hot-hoto e documento. Relaciona a operação atual nebe que itani instituição segurança estadunidense sampai no psicalau nebe que consegue detectar
consegue detectar, consegue a capturação e consegue detectar informação kata cidadão sirane laiha documentos legal nebeke ia sirane liman. Hawakara kata cidadão hutu si nação nebeke tama legalmente ia território nacional Timor-Leste liusi ponto fronteira sirane sira ia documentos viagem nessa passaporte ne sempre ia. Agora questão cidadão sira husi estrangeiro rai liur nebeke husi atu sida sanulu ne so sira na lima kanendet makia passaporte atu sida resine sira ne passaporte laia hawakara kata sira ne passaporte documentos legal sira ne passaporte ne ia mas claro que lá ia sira ne lima mas hau fiar hau garante kata sira tama ia território nacional Timor-Leste ne sira ne passaporte ne ia sira atu sida resine beke captura ne sira ne passaporte ia mas sita sedau bela identifica sira nia passaporte ne ia ema individu ne limanka ia companhia rumah ne limanka ida ne maka ita sedau consegue identifica mas buat ne beka garante ne sira tama ia território nacional Timor-Leste ne ho documentos legal hanesan passaporte ne sempre ia. Diretor Executivo Serviço Migração ne husuba autoridade de segurança sira atualmente investigação ba agência nebe trata cidadão estrangeiro sira ne documento. Ita ne serviço ne integrado. Ita ne estado ne for licença by a companhia sira, by a agência sira, licença legal onde trata documentos estrangeiros nian nebe que tama ia território nacional Timor-Leste. Haula dian broker, haula bela dian ia broker sira ne lima. Lá how dihandet agência ou companhia. Tamba agência ou companhia nebe que trata documentos em estrangeiro nebe que tama ia território nacional Timor-Leste ne agência nebe que legal e registrado ia parte serve nian. Também dane maka hawakara kata cidadão sira ne tama ia território nacional Timor-Leste ne hau garante kata sira tama ho documentos viagem estrangeiro hansam passaporte. Problema makne bahira ita karne passaporte laia sirene aidane maka knar no responsabilidade autoridade de segurança nian hodi buka no atene sirene passaporte ne ia ema individu ne limanka ia agência ou companhia rumah ne lima. Ia operação antifraude ne BPNTL no PC Kalau ia fulan junho no julho ne laran autoridade polícia detém ema estrangeiro atus tolu recém. Husi número ne submete processo justiça no ia arguido bal tribunal aplica medida coação prisão preventiva no arguido sira seluk tribunal aplica medida coação apresentação periódica no medida causão o montante husi dolar americano rihun rua atau rihun tolu. Jacinto Marques, Juliana Maria, GMN. Governo reforça a coordenação entre ministérios sira onde a preparação da cimeira ASEAN em Rio Rua, Ronulo Recensia e Timor-Leste. Ministério do Negócio Estrangeiro na Cooperação, quinta-ne, a primeira reunião do Comitê Executivo, a reforça a coordenação entre ministérios sira para a preparação Timor-Leste para a presidência ASEAN em Rio Rua, Ronulo Recensia. Ministro Benito dos Santos Freitas Atete reunião aborda a preparação no desafio e setor estratégico sira, liuli infraestrutura, segurança, diplomacia na comunicação, atu garante Timor-Leste pronto para a cimeira ASEAN. Hoje, dia 16 de julho de 2026, e a primeira reunião no Comitê Executivo com o Conselho Nacional Presidência da ASEAN, que está prepara e tuir a resolução no governo número 12 de 2026, que foi cabido para Ministério dos Negócios Estrangeiros e a ponto 5, e está reunião a debate e apresentação no diretor-geral Assuntos ASEAN com cada setor, a preparação e desafios que tomem. E é importante também que consolida a cooperação Liu com a coordenação interministerial. Interministerial importante, hoje parte da importante instalações, infraestruturas e depois com a política na segurança, diplomacia na comunicação e mas a área será importante também, nem cada que
debate ainda for Hanoi Baita e ita liu o Ministério dos Negócios Estrangeiros, principalmente o Gabinete e Vice-Ministro dos Assuntos ASEAN, liu a Direção Geral Assuntos ASEAN, a preparação de que integrar o TEBTEBES para cada componente. Além de governo mostra prioridade para desenvolvimento e infraestrutura, deve se suporta evento ASEAN ne. Projeto Sira nebe sai prioridade inclui Centro Convenção Internacional, Hotel Sira no desenvolvimento Aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato. Setor de infraestruturas, então Sira hoje na companhia de debate e a presença do Ministro das Obras Públicas e a mosita Vice-Primeiro-Ministro Assuntos Econômicos também coordena a parte de infraestruturas ou confiança ao chefe do governo, a única parte para correr na colheita da com hotéis principalmente, Centro das Convenções Internacionais, hoje o Ministro de Transportes e Telecomunicações informa com o estatuto, o processo com o desenvolvimento e aeroporto e hadili, a única aqui na preparação roto na porque ita se haka do neba. No entanto, ita daqui até 2029, se ia 2 anos e meio, deve exigência ser roto ita ho encontro ser né, a tu bela forma ita eficácia e eficiência na coordenação institucional, bela garante implementação obras principais ba nebe que necessárias ba implementação presidência Timor-Leste ba ASEAN. Claro que hoje ita discute assuntos técnicos, práticos, li quando por exemplo o Ministério das Finanças, o Vice-Ministro, ratona com a necessidade de coordenação para aquisição de equipamentos, o Anhira e a preside. Se ainda precisa, tem que ralar antes. Depois, quando a infraestruturas, Ministro das Obras Públicas, nós usamos que a atividade lá de capital, que está lá o distrito, o fato em Ruma, que precisa atenção especial, né? A tubela está matando. Comitê liderado o Primeiro-Ministro Karela Xanana Guzmão, no Ministro do Negócio Estrangeiro na Cooperação, atu coordena, monitoriza no supervisiona a preparação da presidência ASEAN. Foi no Infalicata que a loro no resinem fulang outubro tina reunro no resin lima Timor-Leste oficialmente sai ona membro pleno ASEAN badara no resin ida e a Kuala Lumpur Malaysia no tuir plano e tina reunro no resin sia Timor-Leste se sai umanai basimera ASEAN. Adriano Verdial Aderit Jimenez GMN. Ministério Público do Tribunal aplica prisão preventiva no medida alternativa causão. O dólar americano riun tolo toriun sanulo barguido na insenulo alegadamente a atividade jogo ilegal e ulmera no Comoro. Arguido cidadão chinês no cidadão Indonésia na hitunulu resinen nebe autoridade detém e ulmera likisa no na insanu resinhat nebe detém e Comoro quarta locraik ne submete ona ba processo primeiro interrogatório. Cidadão estrangeiro hamutuk cianulo ne alegadamente halau atividade jogo online ilegal scamming call center. Ministério Público lori arguido sirane ba tribunal ho crime associação criminosa jogo ilícito burla informática no branqueamento capital. E a processo julgamento loron primeiro ne tribunal halo de identificação ba arguido sira. Ha foi ne a dia fali ba quinta da derne tribunal continua quedas ba alegação e a alegação no Ministério Público solicita ao Tribunal a aplica medida proibição na ausência, apresentação periódica, medida prisão preventiva ou medida alternativa ma caução osan rihunsanolo ba gerente ho inicial de no arguido 9 walunulu recensia Ministério Público husu Tribunal aplica medida caução dolar rihuntolo to rihun 5 ba cada arguido. Enquanto parte da defesa aceita a alegação do Ministério Público união com a medida caução ne, também arguido balon foi mais a Timor-Leste e a lona sanu recintolo fulang ne, no será que serviço também ne sira balon la ia osang atu entrega caução o valor ne bebot ba tribunal. Ha foi rona parte hotu tribunal marca fali ba ia horas tukulima lokraik o dirona despaço tribunal. Arguido na insianulo ne balon hetang assistência legal husi advogado privado, balon husi defensor público. Santina de Jesus, Romaldo Neves, GMN. Diretor-Geral Serviço Nacional Ambulância Emergência no Medicamento até tem número ambulância ser limitado, também o governo precisa alocar na fato em orçamento ou resourça ambulância. Diretor-Geral Serviço Nacional Ambulância Emergência no Medicamento ATTEN, da daune número ambulância ser limitado, também o governo liu Ministério Saúde precisa prever na fato em orçamento ou de só ambulância no nebele evacua paciente ba facilidade de saúde sira. Diretor nemos husuba cidadão sira, bainhira precisa ambulância, bele liga ba número emergência, também equipa ambulância emergência no medicamento pronto horas ronulu resinhat, ou de evacua paciente sira ba facilidade de saúde sira. Itania ambulância limitado tebe, tamane cara município te destaca rua.
ia nasional dili maka ia hitu atau sanulu mas ia munisipio mak sama rua tamane ita husna fatina apoio baitenia parlamento sira governo atau alokan fatina orçamento ho di compras ambulância Horimne cada município ne ita bele coloca ambulância tuir plano estratégico senaimnya kata cada município antes 2030 cada município bele ia ambulância nen oha tena população sira terceira tena kata transporte saúde ministério saúde fai barua ambulância ou multifunção ambulância ne serviço especial baliu atau evacuar paciente multifunção ne serviço ne multifungsi atau halo saida atau tula pessoal saúde halo siska halo outreach atau tula equipamentos logístico equipamentos médico mas ambulância ne atau tula red emamoras tamanema quando itende comunidade quando precisa ambulância sira terceira ligava número emergência. Ligado ho família paciente balu iha watu karbau nebe lori emamoras ba facilidade saúde ho karosa mag diretor geral serviço ambulância emergência no medicamento hateten município Viqueque Ministério Saúde destaca ambulância rua nebe funciona hela mas be problema ne acontece tamba falha comunicação entre família paciente no serviço ambulância. Ligado ho iha watu karbau idane harus dapetan informasi ofisial rumah o relatori rumah mais itene ambulância khusus Senaim ia município Biqueque ia rua nebe que funciona ida se phone hela ita foi entrega para município Biqueque ia tinang kotuk nebe comunicação é mais importante e itene comunidade tem ser decor número samara emergência sene quando se tiver contato vai número nebe onde menciona 24 horas ita bela atende se ia município sira lahatan bela liga direta mai nasional bele fanu falita ne serviço nova. Dadaune ambulância hamutuk tolunulu recensia mak funciona ia território nacional o de halo evacuação ba paciente sira o si posto saúde ba centro saúde no o si centro saúde ba hospital nacional. Dilma Suzeti, GMN. Serviço Nacional Ambulância Emergência no Medicamento hamutuk com parceiro sira o halo preparação ba evento Dili Maratona Internacional. Diretor-Geral Serviço Nacional Ambulância Emergência no Medicamento Hateten, Fulanoin, Governo se realiza evento Dili Maratona Internacional no atividade ne Ministério Saúde e a papel onde assegura atleta sira no ne bele participa evento ne hodiak. Diretor ne mos explica e evento ne Serviço Nacional Ambulância Emergência no Medicamento se hari posto médico no pessoal saúde na limanulo preparado a tu destaca e a posto sira ne composto husi médico especialista médico geral no enfermeiro onde halo atendimento ba atleta sira. Vocês até kata Dili Maratona Internacional organiza si tenenai presidente ho governo Timor-Leste tamane papel Ministério Saúde ini maka atua segura itania atleta sira começa si dia primeiro to loro ikus estamos preparar itania posto médico ho profissional saúde sira começa si start line to finish line itania posto médico ne mak ita atu monta ia fatine maka indikator hamutuk one posto médico one total pessoal ne maka tu destaca ne composto si doutor especialista médico geral enfermeiro o itene parceiro sira nessa CBTL o voluntário sira antau hamutuk 50 ne o Ministério Saúde ne mais karik itenia parceiro sira o voluntário balu hanesan CBTL sira tu mai oferece sira recurso ira ita sira katen karena posto ira ita tu coloca pessoal saúde 5 ia filo hospital nebe ita atu instala basica nai presidente ninia serviço fatin ia palácio presidente ne ita boleh filo hospital ne ita se destaca profissional saúde hamutuk 15 maksudnya apa ambulans ita destaca ambulans 5 nen ruas ia palácio presidente ia filo hospital ida ita monta ia rotunda BZ Habibie ida fali ia JL Bila ida fali ia Kristuren ini okos kareta parafating de ida fali ia dolok wan ida pois seluk ia ida se halai ba mai ho di kontrola monitoriza tuiritina atleta sira kari sira hetan buat rumah kondisi saudi rumah ladek ia dalam sira bele ajuda lalais halo intervensi lalais. Dili Maratona Internacional ne evento anual nebe inicia o presidente república no colabora ho governo ho de realiza atividade ne no atividade ne se realiza ia fulangoin. Dilma Suzeti, GMN.
Turma acompanha a informação Sira com o Mundo. Família Siracima Mateus invita o incêndio em Bar Ida e Bangkok. Família se vítima ser na mate e incêndio devastador ida e a pop música ao vivo e a capital Tailândia. Hahu simo mate ising se sirnia ante querido Sira e a tercene enquanto balom ba e a pop halo ritual religioso na befiar kataklore sirnia clamar fila bauma. Aminia belum barak, hau no família nunca deseja idane atau acontece. Sucertebes ba família atau sor situação ne. Nia avó fetomos sai ferik dadaun. Nia sempre hatete katak, nia se halau funeral ba nia avó, la os nia ihane atu simu nia bei uang nia mate isin. Incêndio idanesa ihanesan incêndio mais mortal ihatinan hirak ikusne iha Tailândia estraga ona barrong ber iha zona Chatuksak Bangkok iha domingo kalang ne. Autoridades Sira informa katak número husia mamate husi incidente trágico ne saiu na banain tolonulo enquanto governador Bangkok nien promete inspeção na rigoroso liu no polícia investiga possível negligência no violação de segurança iha emanain ronulo resinhat iha condição crítico no na insanulo resin seluk hetan tratamento alta ona enquanto emanain tolo na betama iha hospital hafoing incêndio ne mate. Polícia informa que a taxira halo na interrogatório vai emanain tolo nulo resinhat no se decide com a acusação Sira hafoing concluir investigação. Barnia nain iha hela cuidado intensivo. Brasil prepara a tarifa com os Estados Unidos enquanto Washington revela reforço comércio. Brasil prepara a tarifa FON o porcento ruanolo resin lima os Estados Unidos da América bania importação rihon resin hafan halo negosiação fulan barak nilaran mas be ia parte bot balon ladon produtivo. Anúncio o governo norte-americano nebe previsto ia quarta ne bele afeta produto brasileiro liu rihon hat nebe maka exporta para Estados Unidos hanesan açúcar no Fergusa der Confederação Nacional Indústria exportação sira husi produto sirane hamutuk mais ou menos $1 bilhão sanulo resin lima cada tinan. O grande problema do comércio é quando você tem instabilidade de regras. E sob Trump é basicamente tudo que você tem. Então aí que a gente cria o problema de fato para o comércio global e não somente para o global, para o americano. Não é à toa que a inflação sobe, que os custos aumentam e que as próprias indústrias americanas chegam para o presidente e falam: não faz isso, por favor. Vai retaliar os Estados Unidos de uma forma que faça cócegas nos Estados Unidos. Mas você tem que ter essa carta na manga porque em determinados setores, em determinados produtos, o Brasil pode incomodar de fato a economia americana. Ao longo do tempo, a gente tem a possibilidade sim de diversificar e buscar novos mercados, de maneira um tanto limitada no geral. Mas esse movimento começou ano passado e se você olha o comportamento da balança comercial em 2026, você já consegue ver, uma concentração maior na China, mas dois, uma diversificação maior de parceiros para além dos Estados Unidos. Brasil sai nessa nação da huluk nebe sai alvo ter estratégia tarifa fon husi administração Trump nien nebe depende da secção atostolo ida husi lei comércio norte-americano nien disposição ida nebe autoriza investigação com a balegado prática comercial nebe la justo a investigação comercial basic walo nulo nebe loke husi representante comércio Estados Unidos nien Brasil parece pronto a tu sai nesse caso teste da huluk ba onda fon husi tarifa sira nebe ikusmai bele aplica ba dezenas países. Investigação para Brasil nebe loki refulan julho liba cita prática legado aiweng nebe la justo inclui desflorestação ilegal no sistema pagamento instantâneo brasileiro PIX nebe governo norte-americano argumenta que for desvantagem para empresa sira cartão crédito. E a carta ida nebe haruka para representante comércio Estados Unidos, ministro negócio estrangeiro Brasil Mauro Vieira hatete katak Estados Unidos se confirma ni alegação sira ni hatu tantang katak investigação ne arbitrário no parte ida husi pressão econômica nebe luan nebe mak Estados Unidos da América impõe. Telespectadores, turma acompanha com o Jornal Semanário. Jogo online ilegal, tribunal aplica medidas de coação a 90 arguidos. CCTL e Bali reforçam cooperação econômica e preparam um fórum empresarial. Falar português é uma mais-valia, formando-se responsáveis destacam a importância do idioma.
Primeiro-ministro junta-se ao presidente da República contra a lei de difamação. Debate no parlamento fica suspenso. Rumo a ASEAN 2029, o governo prioriza infraestrutura e reforço dos recursos humanos. E temos notícia de edição 8, turma e previsão tempo, valor honrim. Previsão tempo é Timor-Leste. Ohinge vike que inaru kovalim udang bokau kaluang nakukun enquanto edili bobonaru ekusi lorong manas. Ia lau tem ermera e leu manufahi udang manatutu kaluang nakukun enquanto likisata uru lorong manas. Previsão tempo é Portugal nessa Lisboa, Porto no Coimbra, Calohang na Kukung. E Indonésia, Jakarta, dan Pasar Kupang, Lorong Manas. E Austrália, Perth, Sydney, Udang, Melbourne, Lorong Manas. Tô banheiro de jornal às 12, edição honrim, até a próxima.